Muito bem, resolvendo aqui o nosso exemplo 2, o que nós temos aqui nesse exemplo 2? Então, no exemplo 2, nós precisamos determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, este é o sólido que nós precisamos calcular o volume. Então, como que a gente vai fazer o cálculo deste volume? A primeira coisa que nós vamos fazer é entender a figura que nós temos. Então, nós temos lá uma figura que pode ser representada desse jeito. Então, aqui nós temos o eixo Z, eixo Y, eixo X, e a figura é dada da seguinte forma. Então, aqui nós temos a base do paraboloide, e esse paraboloide ele tem o formato indicado aqui. Ó. Então, seria mais ou menos esta a ideia, né, que representa este nosso paraboloide. Muito bem. Então, a gente quer calcular o volume dessa figura espacial aqui indicada. Então, como é que a gente faz? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é o seguinte. No plano XY, qual que é o raio e qual é o ângulo que a base dessa figura ocupa? Okay? Então, no plano XY, o que nós temos dessa figura aqui? Então, a gente percebe o seguinte, que no plano XY, nós temos o quê? O z igual a zero. Okay? Então, em XY, que é o plano, nós temos o z igual a zero. Ora, mas nós sabemos também que o z ele é dado por 1 menos o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado. Se o z é zero, então aqui nós temos 0 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Passando x ao quadrado e y ao quadrado para o primeiro membro, os sinais mudam. E isso aqui representa então o quê? Um círculo de raio unitário, de raio 1. Ok? Então a gente sabe o quê? Que essa base aqui, ó, ela representa o quê? Um círculo de raio 1. Ora, se ela representa um círculo de raio 1 e com centro na origem, então nós podemos fazer um esboço dela aqui. E aí nós temos as seguintes informações aqui. Ora, o raio ele varia de 0 até 1. E o ângulo? Como nós estamos trabalhando com um giro aqui, ó, com todo esse círculo, tá? Então o raio varia de 0 a 1 e o ângulo varia de 0 até 2π radianos. Muito bem, então nós já temos os limitantes de integração. Resta agora convertermos a equação z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado em coordenadas polares. Ora, mas z pode ser escrito como 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Como vimos no início dessa nossa aula sobre integrais duplas, raio ao quadrado
ele pode substituir o que? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a função que nós vamos trabalhar dentro dos nossos limites de integração será a função 1 menos raio ao quadrado. Sendo assim, vamos calcular então a integral dupla do raio variando de 0 a 1, do ângulo variando de 0 até 2π, da função 1 menos raio ao quadrado vezes raio dr dθ. E aí nós podemos multiplicar aqui tudo por r. Isso aqui pode ser escrito como integral de 0 a 2π, de 0 a 1, de raio menos raio ao cubo, dr dθ. Muito bem. Isso ainda pode ser escrito como raio, integrando já isso daqui em relação a r, só trabalhando com esta integral na parte interna. Então, o que a gente faz? Isso aqui pode ser escrito como raio ao quadrado sobre 2, ok? Quando integra esse raio, fica raio ao quadrado sobre 2, menos, integrando raio ao cubo, fica raio elevado a 4 sobre 4. Como nós estamos integrando em relação a r primeiro, isso aqui varia de 0 até 1. Substituindo 1 aqui, nós teríamos 1 ao quadrado sobre 2, que é 1 sobre 2, e 1 à quarta sobre 4. Tira o mínimo, que vai ser 4, dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2, menos 1. Então, o resultado disso daqui seria o quê? 1 quarto. Então, calculando a integral da parte interna, o resultado dela é 1 quarto. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essa integral, variando de 0 até 2π, de 1 quarto. Então, seria integral de 0 até 2π, de 1 quarto, só que agora dθ. Passa 1 quarto para fora, integral de 0 a 2π, de dθ. Integrando fica o quê? 1 quarto, θ, variando de 0 até 2π. Isso aqui vai ficar o quê? 1 quarto que multiplica 2π menos 0. Isso é igual a 2π sobre 4. Você pode simplificar tudo por 2. Isso aqui se reduz a π sobre 2, que é o resultado da nossa integral indicada aqui.